Olá, sejam bem-vindos ao curso de análise de séries temporais. Meu nome é Alexandre, sou professor, sou pesquisador, mais sobre o meu trabalho no link logo abaixo e mais sobre o curso no material logo abaixo, no nosso blog do site analiseseriestemporais.com. A aula de hoje é como identificar erros correlacionados em regressões lineares múltiplas, né? Regressões, isso no contexto de séries temporais, né? De regressão de séries temporais. Bom, como exemplo, eu vou trazer um conjunto de dados de um projeto, certo? Que eu estou coordenando, que é sobre impactos das mudanças climáticas, em doenças sensíveis ao clima no semiárido brasileiro. Bem interessante esse projeto, certo? Quem tiver interesse de achar as publicações, do que se trata, né? Eu estou com o link aqui disponível, a nota de aula vai estar disponível, o link é só acessar, aí vai ter acesso a todo o material do projeto no ResearchGate, que é como se fosse uma mídia social para cientistas, certo? Os dados que eu tenho aqui para vocês, para a gente trabalhar, tá? É o logaritmo natural dos casos de dengue em um município no Nordeste do Brasil, tá? Dados de precipitação e dados de temperatura mínima. Dá para perceber que os casos de dengue são positivamente correlacionados, né, com a precipitação, mas são negativamente correlacionados com a temperatura mínima, certo? Então, eu construí uma regressão de série temporal, ou seja, estou querendo fazer previsão dos casos de dengue, né, do logaritmo natural dos casos de dengue, a partir da precipitação e da temperatura mínima, certo? E a gente vai fazer isso utilizando o estimador mais popular, como eu falei na aula passada, que é o OLS, são o método dos mínimos quadrados ordinários, por isso que se chama OLS, no inglês Ordinary Least Square, certo? Squares, então, por isso que é OLS, tá? Então, está aqui a regressão, certo? E os erros, vamos avaliar se nossos erros são correlacionados. Não se preocupe, pessoal, que todo o roteiro da aula, tudo que eu vou apresentar agora, que eu estou produzindo aqui na aula, tá? Tem um roteirinho dele no R, que está disponível também nessa nota de aula logo embaixo, certo? Só prestar atenção, entender a lógica, a ideia da coisa, e depois vocês podem implementar com o dado de vocês utilizando o roteiro que eu vou estar disponibilizando nessa nota de aula, tá? Então, primeira coisa é fazer o diagnóstico dos erros, né? Então, aqui eu tenho a série dos erros, certo? Uma coisa que você já conhece, que está acompanhando o curso já conhece, né? O QQ-plot, né? Que compara se os erros, avalia se os erros seguem a distribuição normal, né? Quanto mais perto dessa linha reta aqui, mais próximo vai estar da distribuição normal, e a função de autocorrelação e a função de autocorrelação parcial. Olhando para a função de autocorrelação e autocorrelação parcial, a gente percebe que há uma correlação que não é desprezível, né? Ou seja, está fora dessa zona aqui azul, né? Que ela não é desprezível. Então, eu não posso dizer que meus erros não são correlacionados. Eles são correlacionados. Sendo correlacionados, a gente sabe que tem um estimador melhor para determinar os parâmetros da minha regressão. E qual é? É o método dos mínimos quadrados generalizados, ou GLS, tá? Vamos fazer um exercício aqui, para a gente entender isso melhor, certo? Se a gente ajustar um modelo autorregressivo de ordem 1 para essa série temporal dos erros aqui, ó, né? Já que está dando uma correlação lag 1, né, no tempo 1, isso, intervalo de tempo 1, e no intervalo de tempo 1
na função de autocorrelação parcial, vamos ajustar o modelo autorregressivo de ordem 1 para a série dos erros e vamos fazer, então, o diagnóstico desses resíduos, da própria série de erros, para ver o que acontece. Eu já fiz isso previamente. Eu ajustei, né? Foi o que eu fiz. Eu simplesmente estou dizendo que o meu erro ele tem uma estrutura de dependência e segue um modelo de autorregressivo de ordem 1, né? Dado a função de autocorrelação e a função de autocorrelação parcial. Agora vamos analisar os resíduos. Nosso modelo AR1, de ordem 1, dos erros. Analisando os resíduos, vai lá, né? Aquela correlação que eu tinha, né? Ela sumiu, ó. Ela não existe mais. Sumiu. Boa parte, ela sumiu, tá vendo? Ó? Ela sumiu, tá? Ah, professor, quer dizer então que eu posso ajustar o meu modelo regressivo pelo OLS e depois, se eu acho que os erros são correlacionados, eu ajusto um processo, uma arma para ele e pronto, fecho meu modelo? Não. Por que não? Porque não é a melhor estimativa, né? A melhor estimativa dos parâmetros, esse conjunto que a gente está conversando aqui, né, do modelo regressivo, certo? Múltiplo, e um processo ARMA para o erro, né, vai depender de como está a estrutura de correlação, que a gente enxerga pela função de autocorrelação e autocorrelação parcial, que a gente já viu no curso, né? A gente estudou muito isso, né? A melhor coisa para a gente faz isso, pessoal, estimando os coeficientes do modelo autorregressivo, dos erros, e da regressão múltipla ao mesmo tempo, utilizando o método da máxima verossimilhança. Esse é o coração do método dos mínimos quadrados generalizados. A gente vai fazer isso tudo ao mesmo tempo. Como? Esse é o tema do nossa próxima videoaula. Como aplicar o modelo dos mínimos quadrados generalizados, a gente vai utilizar o R, certo? Para ajustar, então, o nosso modelo de regressão de séries temporais. Tá bom? Então, espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, coloque no chat do YouTube. Teste esse material depois e dar uma olhada e tentar fazer em casa, né, com o roteirinho que eu estou passando para vocês. É só entrar, é só ser membro da nossa comunidade, né, lá no blog do analisestemporais.com e abaixar essa nota de aula, tá bom? Então, até mais e até a próxima aula.